Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo e falando aí sobre temas de relevância. E no dia de hoje, Semana da Consciência Negra, nós do Mesa de Debates estivemos no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos acompanhar o lançamento, da revista Quilombo, Raça e Classe do PSTU aqui em São José. Foi um lançamento aí que contou com duas partes. A primeira parte foi um bate-papo, uma exposição com o Hertz, militante do PSTU. E a segunda parte foi bastante especial, principalmente para quem curte o gênero musical, que o Eduardo Tadeu, ex-facção central, realizou um show no sindicato, dos metalúrgicos, aí cantando aí suas músicas, o rapper de protesto. Enfim, um evento bastante bacana. E fique aí com a gente e acompanhe como que foi mais uma cobertura do Mesa de Debates. Eu estou aqui com o Eduardo Tadeu, rapper bastante conhecido. E Eduardo, primeiramente, qual que é o significado para você estar aqui fazendo um show dentro de um sindicato, um instrumento de luta dos trabalhadores? Você disse tudo, instrumento de luta. O rap é luta, reivindicação, militância. Nós estamos aí nas trincheiras querendo um país melhor e a gente está sempre perto e unido com aqueles que têm uma mentalidade próxima a isso. Então aqui é luta e tem toda uma simbologia, um significado. O rap nacional está dentro dessa casa, mostrando que também faz parte da militância. É revolução o tempo todo. Então é isso. Eu sempre falo que a revolução tem que ser feita de todas as maneiras. Pode ser através da música, pode ser através do megafone. O importante é cada excluído se manifestar. Então, hoje aqui foi uma junção de manifestações buscando o mesmo ideal, que é um país igualitário e justo. Ô Eduardo, última pergunta. Você acabou de passar aí por não diria uma tragédia, por um crime, que foi o assassinato do seu sobrinho. A pergunta que eu faço é como transformar o luto em luta e como fazer com que qual a mensagem que você deixa aí para as famílias, mães, pais que passaram pela mesma situação que você passou? Mano, realmente o processo não é fácil. Você, para assimilar uma perda da forma que foi, uma perda através de um assassinato, é bastante complicado, mas em memória dos que se foram, a gente não pode desistir, porque quando a gente desiste, é como se a gente avalizasse, legitimasse o que aconteceu. Então, o que aconteceu foi criminoso, é algo fora de qualquer tipo de legalidade, só é legítima defesa dentro da mentalidade punitivista, dentro daquilo que é previsto em qualquer código penal, é crime. Então, o que a gente tem que fazer é buscar justiça. Obviamente, a gente não é bobo. Você não faz parte do DHPP, você não faz parte do Ministério Público e muito menos você é o jurado que está ali dentro de uma indústria de absolvição que no final acaba absolvendo todos aqueles que acabam matando pessoas negras. Mesmo a gente conhecendo toda essa engrenagem, a gente tem que fazer tudo que for possível pela justiça, mesmo sabendo da dificuldade, para as famílias que perderam. É isso, jamais deixar de lutar pelos que se foram, porque quando a gente deixa de lutar pelos que se foram, a gente acaba meio que incentivando o opressor a continuar nesse caminho de matança, massacre, e a gente precisa dar um basta. O rap nacional faz isso, as pessoas que estão hoje aqui nesse dia também fazem isso, militando pelo Brasil justo e igualitário. E quando a gente fala de justiça, não é apenas equidade econômica, é fim de massacre, é estar presente nos cargos de alto padrão, é estar presente na política, é estar presente no judiciário, porque esse tipo de coisa acontece porque nos veículos de comunicação não tem favelado, porque no judiciário não tem favelado, só tem inimigo. Maravilha, muito obrigado, Eduardo. Eu estou aqui com a Janaína, militante do PSTU, está aqui na atividade. E Janaína, eu queria que você falasse um pouco, como que o PSTU vê a questão da pauta negra
e qual que é a importância de se relacionar essa demanda com outras demandas da classe trabalhadora? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aí a todos que nos ouvem no Mesa de Debates. Mais uma vez quero agradecer aqui pelo espaço. Bom, primeiro, para nós do PSTU, a necessidade de discutirmos sobre as demandas do povo negro, ela é latente e ela é urgente. Hoje nós estamos nessa atividade aqui, que primeiro nós estamos trazendo o professor de História, o Hertz Dias, que mora num quilombo no Maranhão, que é um companheiro que tem um histórico de luta e resistência, que é do Gira Vermelha, que aí segue produzindo tudo relacionado à nossa cultura, né? A nossa musicalidade, mas que, em suma, traz hoje um debate muito importante que é sobre reparação. Porque a gente vê falar de tantas políticas afirmativas, mas a gente não vê nada do Estado brasileiro em relação aos anos e anos de escravidão dos países que demorou mais a romper com o sistema da escravatura, e a gente vê toda essa discussão colocada na sociedade como se existisse no Brasil mesmo uma igualdade racial, e é por isso que a gente diz que não existe, que é um mito da democracia racial no país, porque é a realidade que se contrasta com o que a gente vive. Por exemplo, se a gente falar da realidade das mulheres negras, que é quando combina o racismo e o machismo, a gente vai ver que o racismo ele é um excludente para as mulheres negras, tanto no mercado de trabalho, quanto é um potencializador no caso dos estupros, da violência que as mulheres sofrem. Aliás, no Brasil, a cada 15 mulheres assassinadas, 8 são mulheres negras. E esses números não tem como refutar, porque esses números eles são comprovados por estatísticas. Então, nós fazemos parte de uma triste realidade desse país. Então, para nós é fundamental discutir a realidade que vive a população negra, a população mais explorada, mais oprimida da nossa classe, e fazer também relembrar, rememoriar as nossas expressões culturais, como vai ser hoje, aqui esse show com o Eduardo Tadeu, do Facção Central, né, que foi do Facção Central, o Realidade Urbana e outros grupos de rap que trazem aí a cultura afro que nós temos no meio que nós vivemos para negros e negras e que é tão criminalizada no Brasil. Então esse é um momento que faz referência ao 20 de novembro, que para nós é fundamental seguirmos dialogando na sociedade. Então é isso aí, valeu, Janine. Eu estou aqui com o Mancha, né, dirigente do PSTU, já foi diretor dos sindicatos metalúrgicos. E Mancha, como que é a relação, né, de luta, né, no que você viveu entre a classe trabalhadora e o povo negro, né? Como que você vê essa relação e como que foi assim na sua experiência? Então, é uma relação que nós buscamos construir uma unidade política da luta sindical, com a luta contra as opressões, uma luta contra o racismo. E o Sindicato dos Metalúrgicos sempre buscou, no seu horizonte, na sua ação imediata, se abrir para o contato com os movimentos sociais, com o movimento popular e com o movimento de luta contra as opressões. E uma parcela importante da categoria é composta pelo povo negro, que normalmente está em situação de trabalho mais precário, entre as empresas terceirizadas, entre as pequenas, nas pequenas empresas, e com salários inferiores. Inclusive tem uma pesquisa do DIEESE que demonstra que a situação do povo negro não se alterou qualitativamente nos últimos anos, mesmo na existência aí dos governos do PT. Então é fundamental que a gente consiga ampliar e aumentar essa unidade, essa união, porque a luta da classe trabalhadora é uma luta de todos, e o racismo ele divide a nossa classe. Então nós, por um lado, combatemos o racismo na sociedade, mas também internamente dentro do sindicato, dentro do movimento, nas greves e tal, a gente combate para que a classe tenha uma consciência de classe, uma consciência negra, e que possa também se unificar. E esses eventos que estão acontecendo, onde teve a Assembleia na GM, o festival e agora hoje os eventos do dia de hoje aqui, é parte desse trabalho e dessa política de conscientização do povo negro e de unidade entre o trabalhador e o povo negro. Então é isso aí, valeu. Eu estou aqui com o Celião,
militante do PSTU, diretor dos sindicatos metalúrgicos, que está ajudando aí a organizar o evento. Trouxe o Eduardo Tadeu, né, do ex-facção Central. E, Celião, primeiramente, qual que é a importância, né, que você vê de ter essas discussões contra o racismo, contra a LGBTfobia, dentro da classe trabalhadora? Então, Guilherme, essa atividade de hoje ela é parte das atividades do sindicato que a gente vai fazer no decorrer, já estamos fazendo na realidade no decorrer da semana, entregamos o jornal na categoria metalúrgica, tratando do tema. Hoje está tendo essa palestra agora do Hertz no show daqui a pouco, amanhã tem capoeira, então assim, uma série de atividades. Foi elaborada por mim junto com os companheiros aqui da Secretaria de Negros e Negras do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Tem uma importância muito grande essa presença desses camaradas do rap, sobretudo para a periferia. A ideia é trazer a periferia mais próximo do sindicato. Os sindicatos são instituições de classe, né? São instituições classistas, e é fundamental existir essa aproximação da periferia, onde mora o conjunto da classe trabalhadora brasileira, e principalmente a população mais pobre, a população mais precarizada, a juventude, os negros, as negras, os LGBTs, que são mais precarizados da nossa classe. Então, essas atividades elas são fundamentais para a gente fazer essa discussão, fazer essa aproximação, resgatar o classismo novamente, resgatar o rap, o hip hop, que é a cultura afro-brasileira, é a cultura da nossa classe, que pertence à nossa classe. A gente precisa resgatar isso no momento que a extrema-direita avança no mundo. Esse é um ponto interessante que você colocou, né? Porque eu queria que você falasse um pouco mais, porque hoje o sindicato parece que cuida só da demanda da categoria, né? E não busca dialogar com o restante, né, da sociedade. O sindicato, a história do sindicato é a história da nossa classe, né? Então, resgatar a periferia, a população, a parte da sociedade para próximo do sindicato, aproximar novamente do sindicato é fundamental para a gente travar a luta de conjunto em defesa dos direitos, mas também contra a discriminação, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra todo tipo de discriminação que existe, infelizmente, na nossa sociedade, que é fruto de instrumentalização do sistema capitalista. Certo, e o show, para terminar, e o show do Eduardo Tadeu? O Eduardo Tadeu daqui a pouco está aí, a partir das 8 horas, atrasou um pouquinho, mas daqui a pouco está aí. A partir das 8 horas vai ter o show com o Eduardo Tadeu, não só com o Eduardo Tadeu, tá vindo a rapaziada, o Eduardo Tadeu lá do Grajaú, né, de São Paulo, tá vindo a rapaziada também da Realidade Urbana, lá do Capão Redondo, que vai fazer um grande show aqui para nossa comunidade, para a periferia, o pessoal do sindicato, os diretores que estão aqui presentes também. E é isso, junto com a juventude, fazer um grande show aqui, um show de protesto, um show com responsabilidade, um show bem politizado, que é o que a gente está necessitando neste momento na nossa sociedade. Maravilha, valeu, Celião. Eu estou aqui com o Valmir Mariano, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. E, Valmir, qual que é a importância de fazer a discussão da questão negra, da luta antirracista dentro da categoria metalúrgica? Então, hoje, essa semana é uma semana muito importante para nós, porque dia 20 está sendo o primeiro feriado nacional dedicado à consciência negra, e para nós é muito importante porque já tinha essas datas, já era lembrada desde a década de 70 para cá, mas agora conseguiu avançar para o feriado nacional, mas tem que ser mais do que um feriado, tem que ser um dia de luta, de resistência, de luta por reparação por toda essa covardia que foi feita com o povo negro e preto no nosso país. Então, nós como sindicatos estamos nessa luta junto também, luta principalmente por reparação, por tudo que foi feito nessas tantas décadas e décadas de exploração, de massacre, de barbárie. Certo. E quais são as atividades, né? Quais são as atividades políticas que o sindicato costuma fazer, né, em relação a esse ponto? Então, essa semana mesmo está sendo uma semana com bastante eventos, tivemos assembleias em fábrica, está tendo agora uma palestra com o Regis Dias aí, também do Maranhão, aí, sobre o tema. Vou ter daqui a pouco um show de rap também, temática, o tema. Temos amanhã uma atividade cultural de capoeira também, para debater o tema da consciência negra, e encerramos com
com o samba também, que é da cultura negra também, está bem dedicado à memória. E durante todo o ano a gente mantém as atividades sempre do sindicato, também pela luta dos oprimidos, que é o povo negro, junto com machismo, LGBTfobia, entre outras opressões que tem no nosso país. Então é isso aí, maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com o Gabriel, né, que embora seja uma atividade chamada pelo PSTU, Gabriel da Unidade Popular, né, tá presente aqui para ver, inclusive imagino que vai ficar aí para o show, né, depois. E Gabriel, primeiramente, para quem se reivindica marxista e para a Unidade Popular, qual que é a importância de se fazer a discussão da luta antirracista, a luta em defesa da população negra? Cara, pra gente, né, é extremamente importante, simplesmente porque a gente não acredita que é possível fazer uma revolução sem estar fazendo a luta antirracista, a luta pelas mulheres, né? São setores mais precarizados, mais oprimidos, e são os setores que vão fazer de fato a revolução. São as pessoas que precisam estar puxando a revolução para ela acontecer. Certo. E como que você vê iniciativas aí como essa que está acontecendo? Eu vou ver ainda, né? Vou participar, vou ver exatamente o que está acontecendo, mas eu acho extremamente importante porque é uma oportunidade para as pessoas politizar e entender a importância de se organizar e de fazer a luta, né? Que as coisas não são espontâneas, que elas vão acontecer quando a gente se organizar e lutar para que elas aconteçam. Certo, maravilha. Muito obrigado, Gabriel. Eu estou aqui com o Gabriel, militante do PSTU e do Rebeldia. E, Gabriel, primeiramente, né, para o PSTU, qual que é a importância, a prioridade de se pautar a luta antirracista, a luta pela população negra? Fundamental essa pauta. Inclusive, eu acho que é o que diferencia a gente até de outras linhas de pensamento, porque pautar o racismo, né, assim como qualquer outro tipo de opressão, para nós que somos marxistas trotskistas, é uma questão de muito diferente do que falam, que isso separa a classe, isso une a classe, né? E faz com que a gente se volte para o nosso verdadeiro inimigo, que é o capitalismo e os grandes capitalistas. Então, quando a gente toca nas pautas raciais e fortalece nesse sentido, a gente está batalhando por uma questão não de identitarismo, né? Mas por uma questão de união mesmo das nossas fileiras. Porque, querendo ou não, o racismo ele é fundamental para o capitalismo continuar se sustentando. Porque se você tem racismo, você rebaixa não só os salários, por exemplo, da população negra, principalmente das mulheres, mas das pessoas brancas também, né? E cria um exército aí de jovens desempregados saudáveis que poderiam estar colocando a sua força numa força produtiva, só que por conta do capitalismo não empregar todo mundo, né, o capitalismo e suas contradições, você acaba que promove aí esse rebaixamento de salários e várias condições. Então é fundamental para nós, marxistas trotskistas, lutar pelo fim do racismo, assim como o fim do machismo, LGBTfobia e todas as opressões. Gabriel, você fala para terminar, você fala da questão do identitarismo, né? E todo o debate que isso surge. E eu, sinceramente, eu acho que o pessoal que faz a crítica ao identitarismo, muitas das vezes joga a criança junto com a água suja. E eu queria saber de você, é possível pensar dentro do marxismo, dentro de uma luta anticapitalista, a luta das opressões? Com certeza. Acho que você trouxe um bom ponto, porque a gente precisa fazer algumas diferenciações aí, né? Identitarismo é muito importante, inclusive nunca antes, né? Pessoas pretas se reconheceram tanto como pretas, né? Geralmente, sei lá, não se identificavam como nada ou eram lidas como pardas e hoje já conseguem se identificar como pessoas pretas. Isso é fundamental, até para a construção de autoestima mesmo, né? Só que qual que é a virada de chave quando eu falo de identitarismo? Que às vezes a luta pelo socialismo, a luta por uma revolução, as pessoas tentam dizer que é só falta de representatividade, entende? Então é uma parlamentar negra e LGBT que tem que ter, uma pessoa preta ali em um espaço de poder sem questionar aquela estrutura enquanto estrutura. Não importa se vai ser um negro, um indígena, uma pessoa trans dirigindo o capitalismo, ele vai tender ao fracasso. Então a crítica ao identitarismo é mais nesse sentido, porque se reduz a uma representatividade por espaço, e não é assim que a gente defende, sabe? Mas é muito importante que as pessoas se identifiquem e se leiam como negras. Entendi, tá certo. Então acho que é isso aí, valeu, Gabriel. Muito obrigado. Eu estou aqui com o Hertz, que vai estar na mesa para debater a questão sobre o racismo, né, a luta anticapitalista. E o Hertz,
para o socialista, quem se vindica comunista como o PSTU, qual que é a importância de pautar a luta antirracista? Matheus, primeiro agradecer pelo convite de estar falando aqui. Tem uma importância grande para a gente fazer uma pauta democrática, né? E essa pauta democrática está combinado com a luta contra o racismo está combinado com a luta contra o capitalismo. Ainda mais considerando que a gente vive num país aí que é o segundo país mais negro fora do continente africano. Então nós temos uma classe trabalhadora aí muito enegrecida. Então isso faz com que o tema tenha uma importância grande, sobretudo no momento que a gente vive aí tanto no mundo como aqui no Brasil. O tema das reparações históricas ele volta com muita força aí, depois que 14 historiadores aí de 11 universidades identificaram várias instituições brasileiras que têm mais de 100 anos aí no envolvimento dessas instituições com a escravidão, como é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil, que foi a instituição que mais financiou o tráfico de escravos no mundo e a gente está numa pressão para que o governo Lula repare, né, já que é o maior acionista do Banco do Brasil, a população negra em função desse crime que eles cometeram. Então o tema está atravessado por vários outros temas também. E o Hertz, é possível, né, em cima disso que você falou então, travar uma luta entre... travar um paralelo entre a luta dos trabalhadores e a luta do povo negro? Sim, na verdade é uma necessidade, né? Então, à medida que tem ataques à classe trabalhadora, os mais afetados são justamente os negros. Então, a coisa ela já está ligada por baixo. Né? O arcabouço fiscal ataque à classe trabalhadora, mas ataque também à população negra. Privatização dos presídios e uma série de outras medidas que teve durante o governo de Bolsonaro, mas que também não cessou durante o governo de Lula, que, por exemplo, não titula os territórios quilombolas, não demarca as terras indígenas, não implementa como deveria a Lei 10.639. Então, a luta contra o racismo, para que ela seja consequente, ela tem que ser uma luta anticapitalista também. Só para a gente finalizar, é possível pensar um capitalismo sem racismo? Não, porque o racismo é uma teoria orgânica do capitalismo. Não existe nenhuma teoria sistematicamente organizada antes do capitalismo que coloque, que faça da dominação de um povo sobre o outro utilizando critérios raciais. Então, é orgânico do capitalismo. E mais, nós queremos viver numa sociedade não é com democracia racial, não. Porque o fim do capitalismo significa o fim das raças, e o fim das raças significará também, o fim do racismo significará também o fim das raças, porque a raça também era uma construção sociológica, histórica, para justificar a dominação dos europeus sobre a África e depois a recolonização também. Então nós queremos viver numa sociedade sem classes, uma sociedade sem racismo, mas também numa sociedade sem raças. Então é isso aí, valeu, Hertz. Tamo junto.